Seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e neste vídeo nós vamos estar comentando a lição bíblica Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Na verdade, este é o último vídeo da 13ª lição que dá encerramento a esta lição especial publicada pela CPAD. O título deste tema é A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Iremos verificar no decorrer deste vídeo que esta última lição desta revista traz a necessidade, de certa forma, escatológica, onde a visão pré-milenista oferece aos seus seguidores a vigilância. As demais visões escatológicas não dá esta visão de vigilância, de oração, de atenção e de espera, de aguarda da vinda do Filho de Deus. Nós iremos ver isso, pois é baseado a leitura bíblica em Mateus capítulo 25. Eu vou pôr aqui na tela o PDF para vocês ficarem mais situados. Está aí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A vigilância conserva pura a igreja. Texto áureo. As coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Marcos capítulo 13, verso 37. Verdade prática. Através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Leitura bíblica em classe é Mateus capítulo 25, verso 1 ao verso 13. O objetivo geral é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Objetivos específicos. Primeiro, são cerca de 5 objetivos específicos. O primeiro é apontar o sentido da expressão à meia-noite, revelar que a meia-noite é o início de um novo dia, expor que a meia-noite é a hora das trevas, destacar que a meia-noite marca a vinda do noivo, exaltar o clamor da meia-noite como um brado de alegria. Introdução. Mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus capítulo 25, verso 1 ao verso 11, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Meditando a respeito de estar preparado, havia 10 personagens de importância, mas a suma importância residia na chegada do noivo. Aí, os demais personagens dessa história são secundários. A peça principal é a chegada do noivo, tá certo? Mas mesmo as peças secundárias desempenham um papel muito importante nessa história que Jesus vai contar, mostrando a necessidade de ficar em vigia, pois a vinda de Cristo é, segundo a visão pré-milenista, dispensacionalista, iminente, pode ser a qualquer momento, no dia, da noite, em qualquer época, em qualquer ocasião. Então isso é o que está acontecendo. Mas, para que estas virgens pudessem aguardar o noivo, nessa situação, estamos entendendo que Jesus está pegando uma figura, uma situação real do seu mundo contemporâneo para fazer alusão a uma mensagem escatológica. Ou seja, as virgens representam a igreja, os servos de Deus, onde cada um vai estar aí desempenhando sua tarefa, seus deveres. Porém, antes de chegar, antes de estar realmente apto para a vinda do noivo, na verdade, as preparações iniciais. Essa preparação que nós encontramos no texto aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. No texto da leitura bíblica em classe, o azeite, as lâmpadas, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, tá? Esses elementos são já
os preparativos finais, mas há os preparativos de suma importância que antecedem a estes últimos preparativos. Esses últimos preparativos sem sombra de dúvida, um dos mais importantes, mas todos são importantes. Mas quais são os preparativos anteriores, antes de chegar a este momento em que as virgens estão dormindo, elas estavam já sentiram que o esposo estava demorando a chegar, então esconejaram e adormeceram. Antes dessa situação, tá? Havia os preparativos iniciais. Esses preparativos iniciais eram os seguintes: primeiro, crer que Jesus é o Senhor e aceitaram como único e suficiente mediador. Além do mais, saber que ele é a segunda pessoa da Trindade. Esse é o primeiro preparativo de suma importância, tá? Para que essas virgens que representam a igreja, que eu já disse a vocês, os servos de Deus que aguardam o arrebatamento, que é antes da grande tribulação, esse é o que nós podemos dizer o principal preparativo para que as virgens pudessem aguardar o noivo com plena consciência da natureza e a pessoa do Filho de Deus. Já eu vou passar aqui agora os demais preparativos, né? Aquilo que vai preparar as virgens, que antecede a situação. Bem, o segundo é procurar se batizar na água e no Espírito e evangelizar o próximo segundo o seu tempo, o seu grau de conhecimento e a disponibilidade. Terceiro preparativo que todas as virgens devem fazer antes de chegar a esta situação que nós vamos explicar um pouco a mais. Permanecer em Cristo, perseverando na fé através do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus e jamais se apartando, deixando, né? Jamais permitir que a apostasia tome conta da vida da igreja. O próximo preparativo, tá certo, é viver uma vida de oração e de vigilância. O próximo preparativo é permanecer fiel. Isso é muito difícil, obviamente, baseado na nossa própria natureza. Isso é quase impossível, mas baseado na palavra de Deus, podemos sim ser fiel. Conforme Apocalipse capítulo 3, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. O próximo é vigiar todo o tempo. Mas esse vigiar todo o tempo não é um estado de loucura mental, mas um estado de sabedoria, de como se portar diante de situações em que nós devemos realmente representar o reino de Deus para pessoas perdidas. E o último estágio é permanecer junto com os irmãos na igreja, em oração, indo à escola dominical, aprendendo, compartilhando, ensinando, fortalecendo na verdadeira doutrina e evitando aquilo tudo que não faz bem e que não traz nutrientes espirituais para a vida do povo de Deus. Então, basicamente, tudo isso já encerra a nossa lição de certa forma. Porém, quando nós vemos e meditamos na leitura bíblica em classe, vai fazer aquilo que foi proposto inicialmente nessa revista. Foi o quê? Avivar o nosso espírito, foi reconstruir coisas que nós havíamos destruídos e também são princípios que estão impregnados nos textos bíblicos, como sabedoria, como vida cristã e assim por diante. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, tá certo? Em especial capítulo 24, nós vamos ver que Jesus ele vai dar uma frase, um alerta, dizendo o seguinte: que ninguém vos engane. Ou seja, a respeito do fim dos tempos, haverá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos,
muitos falsos sinais, muitas falsas igrejas por aí. Mas Jesus disse que ninguém vos engane. Jesus agora vai trabalhar e apresentar a sua segunda vinda, como vai ser, como a igreja vai estar na ocasião. Então ele faz essa, vamos dizer assim, essa categoria de prudentes e loucas. Quando nós voltando, indo mais adiante, na verdade, já passando pelos primeiros preparativos, indo para os últimos preparativos, que é ter o azeite. O azeite, dentro do pensamento profético, representa figurativamente a pessoa e a divindade do Espírito Santo. Ou seja, o prudente tem o azeite, aquilo que vai permitir que a lâmpada ou uma tocha de fogo ilumine um ambiente escuro, né, para que a pessoa possa caminhar ou se sentir seguro. Na ausência do azeite, a lâmpada não funciona, porque é o combustível da lâmpada. Do mesmo modo seria hoje. A lâmpada elétrica era precisa da eletricidade e de um condutor. Sem isso, uma lâmpada em si não vai funcionar. Ela estará em tese quebrada. Então, há uma junção dos primeiros preparativos com os últimos preparativos, né? Que é o azeite e a lâmpada. A lâmpada, por sua vez, é, aqui nesse texto que nós podemos entender, a própria palavra de Deus. Ou seja, uma pessoa pode ter 10 traduções da Bíblia em casa, cometer milhões de equívocos, criar diversas ideologias, diversas doutrinas, mas tudo sem o Espírito Santo, que é o azeite. Então, é preciso ter o azeite e a palavra de Deus como um só, como aquilo que vai realmente ajudar nos trilhos e podemos caminhar. Então, o Espírito Santo é, sem dúvida, essencial para o momento da ocasião da segunda vinda. Então, sem o Espírito Santo, que é o azeite, não podemos realmente fazer nada e não somos nada. Para que no final de tudo, é o aviso, né? O noivo chegou, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. O verso 13 é bem especial, bem importante, porque ele vai aí contender, vai, de certa forma, refutar as testemunhas de Jeová e a igreja adventista do sétimo dia. Você sabia que tanto as testemunhas de Jeová quanto os adventistas do sétimo dia estabeleceram datas para o retorno do Filho de Deus? Sim, isso mesmo. Várias igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas estabeleceram profecias que deram errado, pois não tem base bíblica e não tem a autoridade do Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse dia é um dia de muita alegria para a igreja, pois a igreja aguarda. Essa é a única esperança que a igreja tem na terra. A igreja não confia em prosperidade, não confia em bens espirituais, em bens financeiros, tá? Em títulos. A sua esperança está unicamente na verdadeira manifestação do Filho de Deus. Vai ser um momento em que o mundo todo irá parar estaticamente para tentar explicar por que milhões de pessoas desapareceram, porque as covas foram, de certa forma, aí, movidas, algo aconteceu nas covas, nos corpos de pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas. Eles vão tentar explicar, e a única pessoa capaz de explicar, na ausência da igreja, quando a igreja sair da terra definitivamente, dessa terra em que o caos predomina, em que o pecado, em que as ideologias políticas satânicas do socialismo e as diversas religiões que modificam a natureza, a pessoa de Deus, estiverem na terra, a única pessoa que será capaz de responder o porquê e como isso aconteceu é o anticristo. Enquanto ele não chegar,
a verdade está na palavra de Deus. E todo aquele que quiser ouvir, vai ouvir. Mas quando a igreja desaparecer definitivamente das garras do pecado, das garras do anticristo, do espírito anticristo, do pecado e da morte, o filho do homem, o filho do pecado, estabelecerá o seu reinado na terra definitivamente no período de 7 anos. Enfim, então, o dia e a hora ninguém sabe, apenas o Pai. E tudo isso Jesus vai explicar aí no capítulo 25 e também no capítulo 24, a preocupação de ficar vigilante. Por fim, amigos e amigas do canal, eu quero aqui destacar um ponto interessante que se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 25, e Lucas capítulo 24, verso 24. Eu vou aqui abrir para vocês, para a gente poder ver, consultar, aqui em Romanos. Vamos para primeiro Lucas, né? Fica mais em ordem cronológica. Lucas 21, 24. Diz assim: cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem e Jerusalém será pisada por eles. Romanos 11, 25. 11, 25 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumindo em vós mesmos, que veio endurecimento da parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, isso, o que isso quer dizer, de acordo com a lição? O seguinte: quando Jesus morreu e ressuscitou, e já no capítulo 16 de Mateus, ele estabelece sua igreja, sabendo que o povo de Israel, não toda a nação, mas uma pequena parte tinha acreditado que Jesus era o Messias. Ele vai criar um parêntese, né? Nós chamamos de parêntese desse período final, que é o período dos últimos tempos, é o qual a igreja se manifesta como uma alternativa, tá certo? Para que a nação de Israel pudesse despertar, tá certo? Pois a igreja vai desempenhar um papel que estava atribuído à nação de Israel, ou seja, evangelizar os povos e as nações. Por sua vez, essa dispensação, que nós chamamos de dispensação da graça, não substitui Israel e nem faz com que a igreja seja o novo Israel no mesmo sentido que foi dado no Antigo Testamento para Israel. O que está acontecendo aqui é que antes que as demais profecias que ainda faltavam se cumprir no primeiro século possam se cumprir neste período, nesse intervalo de tempo antes do arrebatamento, para que as profecias que da última semana de Daniel, tá certo, possam aí definitivamente cumprir-se sem mais tempo, vamos dizer assim, a perder. Então, dentro dessa ideia, a dispensação da igreja ela está esperançosa e aguarda unicamente a manifestação do Filho de Deus no arrebatamento, tá certo? Então, que nós possamos aí ficar aí como as virgens prudentes que fizeram todos os preparativos iniciais e tiveram reservas para seus últimos preparativos, ou seja, elas ficaram atentas, não deixaram que o inimigo pudesse aí distraí-las, apesar de que os mesmos desafios de sono, de dificuldade, de peso foram para as 10. Nenhuma das 10 era especial, né? Não porque aquelas 5 eram as melhores, não. Todos estiveram no mesmo nível, vamos dizer assim, mesmo nível, mas umas foram mais sábias do que outras. E assim é a vida humana. Que Deus possa aí me abençoar e que essa lição possa ter, de alguma forma, ajudado você a evitar tantas ideias erradas a respeito da Bíblia, de Deus, do Espírito Santo e da pessoa do Filho. E que nós possamos aí voltar a atenção para esses estudos escatológicos, tá? Ficar atento, porque Jesus pode voltar
em um minuto só, em um momento que nós não imaginamos. E vou aguardar vocês aqui no canal para os nossos futuros comentários da nova lição bíblica. Vocês, vendo aqui, ó. Vamos tá aqui. Então, próximo domingo nós vamos estar comentando a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Basicamente, temos o tema e um subtema. O tema vai trabalhar a respeito do livre-arbítrio ou das escolhas humanas em relação à soberania, à determinação divina. E o subtema é responder por que o ser humano sofre, e esse sofrimento resulta em quê? Resulta numa restauração, ou seja, numa ressurreição. Nós vamos ver isso e muito mais. Que Deus te abençoe e aguardo vocês no próximo estudo, se assim Deus permitir.